Então, né, como eu estava falando, esse trabalho é um trabalho que é realizado dentro do grupo Tai Chi Paim para todas as pessoas. E foi iniciado por uma aluna do mestre Liu também, a Regina Marques, uma discípula do Tai Chi Paim, eu acho, e a gente está aí dando continuidade nesse trabalho. O mestre Liu, ele sempre pedia para as pessoas, falava assim que eu estou ensinando para vocês esse caminho, esses segredos da longevidade taoísta, mas que ele desejava que a gente transmitisse isso para as pessoas. Porque o mundo está carecendo de um instrumento verdadeiro de saúde. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Como trabalhar a saúde? Essa ferramenta que nós que já temos algum tempo mais tempo de prática, sabe, né? Já sabemos, né? Que ela funciona. Então, esse trabalho foi começado por essa pessoa, né? A Regina Marques, que é uma pessoa que a gente tem, eu devo, assim, gratidão a ela por ter tido essa ideia, né? Ideias boas que são feitas para a gente, onde a gente pode realizar um trabalho também para auxiliar a humanidade, né? Então, nós todos somos, como no Tai Chi, o mestre fala, nós todos somos irmãos de Tao. Nós todos somos irmãos. Uma visão bonita que o mestre Liu tinha das pessoas, né? Por exemplo, assim, quando ele anunciou, né, uma das formas, quando ele falou do possível desencarnamento dele, ele foi e falou assim, eu estou perto de voltar para junto dos meus irmãos de Tao. Uma expressão assim, de igualdade, de humildade do mestre, né? De se colocar no lugar, embora sendo o mestre, que ele já tinha chegado no lugar de um mestre, ele se colocava nesse lugar de irmão. Né? Então, nós estamos aqui, continuando esse trabalho, né? Procurar divulgar isso o máximo possível. Depois que nós fizermos os treinamentos, eu gosto de começar mesmo a nossa troca de bate-papo aqui, né? Sobre o mestre, sobre o Tai Chi Paim, depois que a gente faz a nossa prática. Depois a gente conversa mais a respeito disso, tá bem? Então, vamos ficar de pé. Os pés podem ficar um pouco mais juntos, paralelos. Os joelhos ligeiramente flexionados. Percebendo todo o corpo. Deixando sedimentar os pensamentos. Esvaziando a mente. Relaxando os ombros, os braços, as mãos. Relaxando o coração. Calmando os sentimentos, serenando os sentimentos, soltando a musculatura das costas, região abdominal, os quadris, deixando descer todo o peso das coxas, das pernas, até os pés. Sentindo o contato dos pés com o chão.
alinhando o cóccix com o topo da cabeça, mantendo a coluna ereta, recolhendo o olhar interior no centro da cabeça, no centro Lin Tai. Deixando o olhar interior e descendo pela frente do corpo, engolindo a saliva, acompanhando a descida da saliva, passando pelo coração, região do umbigo, chegando até o centro Yin Chao, cerca de 10 centímetros abaixo do umbigo. Retornando na região do umbigo, nosso centro da origem, abraçando o Tai Chi, mão esquerda por baixo, mão direita por cima, abrindo os olhos, deixando os pés na abertura dos ombros, respiração da raiz. Expiração dos rins,
Respiração dos 5 corações, ou pulsação dos 5 corações. Bem. Vamos treinar aqui o desbloqueio das articulações, movimento do pescoço, tocar o ouvido no ombro, começando para o lado direito, esquerdo, olhar à esquerda e à direita,
Girar nas 4 direções, começando pelo lado esquerdo, para trás, direita, para frente. Esquerda, trás, direito, para frente. O que é esse movimento? Ele é a junção dos outros 3 movimentos que nós já fizemos. Para o outro lado direito, trás, lado esquerdo, para frente. Para o movimento dos ombros, girar o ombro para frente, cima, para trás, solta. Bora para trás, para cima, para frente, solta. Suspender e abaixar o ombro. Movimento dos punhos. Articulação dos punhos, né? Outro lado. Giro do braço. Meu braço esquerdo. Pro outro lado. Braço direito agora.
outro lado. Girar a cintura, mãos na cintura, começando a girar para o lado esquerdo, sentido anti-horário. Lado direito agora, sentido horário. Tocando a altura dos rins, suavemente, tá? Para ativar os rins, órgão sensível. Agora, giro do quadril, né? Os dois dedos assim, apoiando no osso sacro, apoia no osso sacro aqui. E a mesma coisa, girar no sentido anti-horário. Sentido horário agora. Batendo o osso sacro. Na lateral aqui do quadril também, né? Ativando. Pequeno passo à frente do lado direito. O peso vai ligeiramente para o pé da frente. Agora, vamos girar o quadril à direita, né? Agora, à esquerda. O peso vai ficar sempre assim mais concentrado no pé da frente, tá bem? Mas não precisa ser rígido, tá? O pé de trás vai ficar no chão também, apoiado, dando ponto de equilíbrio, porque o foco é nessa articulação coxo-femoral do lado direito, nesse momento, né? Agora, lado esquerdo, peso vem ligeiramente para frente, né? Vou ficar aqui assim que fica melhor vocês perceberem a posição. Vamos girar primeiro para fora. Do outro lado agora.
Giro do joelho. Começando para o lado esquerdo, né? Sentido anti-horário. Lado direito. Bem, tocando nos joelhos. Suavemente. Dobra o joelho para frente e levanta para não agredir a coluna. O movimento do tornozelo, pé, né? Peso no pé direito, tira o pé esquerdo do chão e girar. De um lado, não passa atrás, que ficou, acho que a imagem não ficou bem, não. Do outro lado, suspendendo e abaixando. Deixa concentrar o peso no pé esquerdo. Tira o pé direito do chão. Do outro lado. Chutes marciais. Né? Aqui, para você que está fazendo a primeira vez, Luiz, um pouquinho mais difícil, mas é para você já ir se acostumando, que depois nós vamos começar a sequência do Tai Chi Chuan, os 37 movimentos. Aí, isso aqui é um ligeiro, uma amostra grátis do que é a prática do Tai Chi Chuan. Né? O outro pé agora. Giro da serpente. Os pés firmes no chão, as pernas estendidas, relaxando os braços, o pescoço. Concentrando a atenção na região do baixo ventre, do centro, yin chakra. Começando a girar para o lado esquerdo.
Lado direito. Bem. Massagem do símbolo do Tai Chi. Mão esquerda no sentido anti-horário. Mão direita no sentido horário. Ficando no abraço do Tai Chi por alguns instantes. Abrindo os olhos. Bem. Temos a nossa prática, né? Então vamos conversar, vamos prosear um pouco sobre esses treinos. Alguém de vocês quiser aí falar alguma coisa, tal, é só ligar o microfone de vocês, tá? Justamente, eu estou fazendo essa experiência hoje de fazer a live também pelo Zoom, para termos, né, a possibilidade de nos interagirmos mais. Eu acho que eu acho que melhorou um bocado, tá vendo? É a minha câmera que estava suja, viu, Lujão? Não é sua, não. Acho que melhorou a qualidade da imagem, Tá. melhorou? Pois é, a minha câmera, a minha lente de câmera aqui que não estava tão limpa. Ô, Léo, essa live que você fez é uma aula aberta? É uma aula aberta. Tá, então pode indicar ou convidar alguém para conhecer, quando tiver. Com certeza. Peço que Tá, faça isso. tá Tanto bom. essa quanto a nossa outra live lá também, a nossa aula lá também, quiser convidar pessoas para ir lá conhecer a aula também, é só falar comigo, entendeu? Tá bom, Se a pessoa tá quiser bom. ir, pode participar de uma ou duas aulas gratuitas, tal, assim, sem coisa, e depois, se ela quiser, ela continua, Tá ótimo. né? Espero que sim. Mas eu estava falando do mestre Liu Pailin, né? Eu, assim, nessa live, eu gosto bastante, né, assim, de falar do mestre, porque a maior parte das pessoas não tem noção das coisas e do que é o mestre Liu Pailin.
a gente que conviveu com ele, assim, tal, teve alguma convivência e ouviu certas coisas dele. Eu, por exemplo, ouvi coisas dele que no início, para mim, eu não tinha noção, eu nem acreditava que aquilo fosse possível, né? Mas o mestre, durante a nossa convivência, ele mostrou algumas coisas para a gente, se mostrou, deixou a gente ver um pouco o que era o mestre, quem era o mestre de Opalim e o que é ser um mestre também, para a gente ver, porque nós, na verdade, nós não conhecemos muito, principalmente nós ocidentais, né? E, assim, mestres da vida, que eu digo, né? E aí a pessoa vai para uma faculdade, vai para uma universidade, faz um mestrado, aí conhece, tem os doutores, né? Tem os mestres formados em mestrado, em doutorados, tal, né? O pessoal gosta disso. Mas e os mestres verdadeiros mesmo, de onde nasceu essa expressão? São os mestres da vida, né? Eu vejo assim. E o mestre Liu Pailin tinha algumas coisas muito especiais. Hoje, por exemplo, eu quero falar sobre uma coisa que é tão importante, está tão necessário no mundo hoje, porque nós estamos passando essa dificuldade mundial aí, né, que está passando com esse Covid e tal, e diversas manifestações, Covid disso, muda de forma o vírus e tal, não sei lá se muda. O que a gente vê muito, e eu posso falar para vocês porque eu estou vendo aqui da Europa, né? Estou vendo Portugal. Assim, Portugal é o patinho feio da Europa, mas é a Europa. E o que a gente vê claramente é que eles não sabem o que fazer em relação a isso. Não sabem que atitudes realmente tomar em relação a, a esse quadro que a humanidade está vivenciando. Eu tenho uma irmã que trabalha como cuidadora de um idoso e ele tem uma neta que é médica. A médica, ela não deixou o avô dela tomar vacina. Né? Não estou falando para ninguém não tomar vacina, não. Eu acho que assim, é é um socorro de imediatismo que pode ser feito. Mas também pode, eu penso assim, que a vacina é uma coisa que ela também pode abrir uma janela, né, para o enfraquecimento da nossa imunidade. O mestre Liu Pailin, só para vocês terem assim, uma noção, assim já falei, pois o Rogério já tem ouvido isso, mas o Luiz ainda não ouviu. Não sei se a Lujão ouviu dizer isso. Falando isso aqui, todos que estão aqui hoje, todo mundo começa com L. É Luiz, tem o Rogério que tá, o Luiz, Lujano, Leonardo e Léo Pailin. Muito legal. Só faltou entrar a Laura aí também, tá, no nosso grupo aí, para entrar mais uma L aí. Então, o mestre Liu Pailin, uma pessoa em 90 e pouco, né, 96, 97 mais ou menos, a gente estava fazendo a formação com ele em São Paulo, e tinha um colega nosso lá, né, que fazia a formação com ele, estava fazendo também, e essa pessoa estava soro positivo, né? Aqui o pessoal chama de ida, né, de ida, aí fala-se AIDS. E ele perguntou para o mestre sobre a cura da AIDS. Sabe qual foi a surpreendente resposta do mestre Liu Pailin para essa pessoa? Eu fiquei assim, rapaz, o que esse cara está falando? A AIDS naquela época era uma assombração, né? Assombração da humanidade. Era o Covid daquele momento, era a AIDS, né?
todo mundo com medo, tal, essa coisa toda. O mestre Liu virou para ele, respondeu para ele da seguinte forma, que ele não se preocupasse tanto com a AIDS, não, que a AIDS iria achar uma solução fácil para ele, breve. São as mesmas palavras, é como eu entendi que o mestre Liu falou, tá bem? Mas que o grande problema da humanidade, num futuro breve, seria problemas respiratórios. Olha para vocês verem, em 97 o mestre Liu estava falando isso. Como? Por onde que o mestre sabia disso? E hoje nós estamos aí na situação que nós estamos começando, né? Começando a ver, cumprir o que o mestre falou, né? Vamos ver assim, de 97 para 2017 são 20 anos. São 20 anos depois. E ele falou assim, em breve. Estamos aí na luta. Começando essa luta, que ele falou o seguinte, que essa seria uma luta difícil para a humanidade. Problemas respiratórios. E que as pessoas precisariam aprender a cuidar da saúde delas para aguentar, para superar e passar por esse momento. Então, nós estamos aqui, ó, vivendo essa realidade que o mestre falou há 20 e poucos anos, né? 25 anos, 22 para 17, não 24 anos, né? Praticamente. Então, a gente tem uma noção assim, pô, como é que esse mestre, de quem que esse cara está falando? Quando eu digo que eu sigo o mestre Leo Pailin, naquilo que ele ensinou, é por isso. O mestre era uma pessoa especial, uma pessoa que tinha uma visão muito bem apurada da vida, né? Então, ele chegou no Brasil, gostou tanto do Brasil, ele amou o Brasil. E falou assim, e falou que tinha ficado no Brasil e queria trazer para o Brasil como presente, né, como um presente para os brasileiros, esses segredos da saúde e longevidade taoísta. Então, uma coisa assim que o mestre fez com carinho. Ele fez adaptações dos exercícios, do sistema de exercícios, para atender à necessidade dos brasileiros. Recentemente, eu vi uma pessoa, é o irmão da Jerusha, né, que era a tradutora do mestre, lá da Associação Tai Chi Pailin. Eu esqueci, não sei se é Luiz Cheng, é Cheng, agora não sei se é Luiz também. Mas ele falando que uma coisa que ele percebeu que o mestre, e que ficou muito impressionado com o mestre, que o mestre percebeu que o corpo do brasileiro, a natureza do brasileiro era diferente da natureza do chinês. Então, aquilo que servia para o chinês daquela forma, não servia para o brasileiro. Então, ele fez adaptações dos exercícios. Coisa bonita, né? E esse Dr. Cheng aí, que eu estou falando, ele é professor na área de psicologia, na USP, não sei, isso. Ele é uma pessoa, assim, de uma formação acadêmica bem elevada mesmo. Né? Eu tenho um vídeo dele, que ele falando lá e está lá no site, no grupo, né, do YouTube, lá do Tai Chi Pailin na minha vida. Está lá o depoimento dele. Então, nesse depoimento, ele fala isso. Né? Uma coisa bem importante que a gente começa a entender, que o mestre já falava, que tinha feito, né?
umas modificações nos exercícios, tal, para os brasileiros. E agora, sim, a gente vê a palestra dessa pessoa, de uma pessoa que ele fez, o Tai Chi, com o mestre durante um tempo, e ele tinha falando isso, né? Que ele percebeu que o mestre tinha percebido que a natureza do brasileiro era diferente e que o exercício, da forma como era feito na China, não ia ter o mesmo resultado para o povo brasileiro. Né? A natureza do brasileiro é diferente, o corpo do brasileiro é diferente. Então, assim, eu acho isso uma coisa assim, muito bonita do mestre, para a gente ter uma noção do mestre. Então, eu quero deixar assim também, abrir aqui, por isso que eu estou fazendo essa plataforma, se vocês quiserem falar, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, por favor. Acho que já falei bastante. Tá bem? Olá, Rogério, Jane. Tá só vocês três aqui hoje, tá? Nós somos só nós quatro. Se quiserem perguntar, falar alguma coisa, assim, fiquem à vontade. Léo, eu vou falar o que você disse aí, acho que a gente está assimilando, né? Que é coisas muito interessantes e muito bonitas. Mas eu vou falar desse novo formato que você colocou aí do Zoom. Essa aula está muito mais, assim, mais leve, assim, no sentido, não está caindo, ficou mais fácil da audição, os movimentos ficaram melhores para ser visto, né? Então, acho que a sua ideia de colocar aí via a televisão, né? Se você teve essa informação, foi uma boa informação. Se foi, ou se não, uma boa descoberta sua na transmissão né, dessa live, dessa aula. Né? E a gente está vendo um movimento com mais nitidez. Apesar da câmera estava meio obscura, suja, né, como você disse. Mas deu mais nitidez naquilo que a gente estava falando, que você estava fazendo, e a gente, né, percebeu o movimento mais, né, com mais profundidade. Foi muito Legal, boa. que bom. Esse feedback... Essa fala sua aí, que você está lembrando aí né, das falas do mestre, do que ele nos ensinou, as previsões que ele fez, né, são coisas que é muito rica para a gente. São informações muito ricas. Valeu. Legal, Rogério. Eu sempre assim, eu gosto, principalmente aqui, né, que é uma live assim, para a gente falar um pouco do Tai Chi Pai Lin e tal, para explicar, para falar para as pessoas o que é o Tai Chi Pai Lin, para as pessoas terem uma noção, uma coisa mais aberta. Né? Provavelmente eu vou colocar essa live aí lá no Instagram também. Né? Eu pedi o nosso colega André para colocar. E então, é uma coisa muito importante. Uma coisa bem que eu acho bem importante mesmo, isso aí. Pessoas conheceram o Mestre Liu para a gente aprender a ter mais confiança no que o Mestre Liu ensinou. Né? Eu tenho visto, assim, continuando dentro dessa visão do porquê que eu comecei a falar isso, falei dessa questão os nossos colegas, irmãos, né, de tal, né, nossos colegas, irmãos de tal que estão fazendo. Por exemplo, assim, eu tenho visto pouca notícia das pessoas que estão praticando o Tai Chi Pai Lin mesmo, estar tendo problemas de saúde, por exemplo. Né? Vou colocar uma coisa aqui, parece que a minha bateria aqui está enfraqueceu. Então, isso. Então, a gente... Oi, estão me vendo? Sim, tá tudo bem. Ah, tá. Eu perdi a imagem aqui. A minha aqui caiu. Tá bom. Vocês estão me vendo, tá bom. Então, isso é uma coisa muito importante, porque eu vejo assim, muitas pessoas, né, algumas pessoas que estão
praticando o Tai Chi Pai Lin estão tendo realmente um resultado bem interessante, assim, com relação ao enfrentamento dessa situação dessa onda do Covid, né? Então, isso é uma coisa bem importante, a gente ter, né? O mestre falou, ele previu isso, e agora a gente está tendo a oportunidade de ver a coisa acontecer, né? E vendo que realmente as pessoas que praticam estão tendo um resultado bem interessante passando por essa onda. Por exemplo, eu já peguei o Covid, peguei em janeiro. Eu peguei não, ele que me pegou, né? Eu não ia querer pegar ele, né? Ele que me pegou. Aí, mas foi assim, foi tranquilo. Tive alguns sintomas, né? Poucos, leves. Não tive necessidade, eu estava na época em plena quarentena, né? Eu não estava podendo sair de casa naquela época, da restrição, né? Em Portugal ninguém estava saindo, mas eu não tive necessidade. Por mim, eu não teria necessidade nenhuma de sair, de parar com atividades profissionais, nada. Então, com certeza, sim, é uma forma. E eu vejo que é um jeito que a humanidade vai ter que chegar, que as autoridades vão precisar de chegar. Ao invés de ficar correndo atrás da doença, correndo atrás do vírus, que o vírus ele é mutante, né? É uma coisa que eu já tinha ouvido pessoas falar e pensava há tempo, com relação, por exemplo, à vacina de gripe. A pessoa toma para a gripe de hoje uma vacina que foi da gripe do ano passado. Não é mais o mesmo vírus, não. A natureza não repete assim dessa forma, não. E o vírus é uma coisa, uma expressão da natureza. Então, o que nós precisamos fazer? Investir, né, na nossa saúde. Porque nós temos um instrumento suficiente para nós enfrentarmos isso, que é o nosso sistema imunológico. Ele é capaz totalmente de fazer isso. O que nós precisamos é cuidar dele, né? Então, as autoridades precisam chegar nessa conclusão e ver o que elas estão fazendo, não com relação à doença, mas o que elas estão fazendo com a saúde das pessoas. Porque muitas atitudes terapêuticas que estão sendo, médicas que estão sendo tomadas, na verdade, elas enfraquecem a saúde das pessoas. As pessoas ficam cada vez mais dependentes de remédios, disso e daquilo. Então, mas nós temos dentro de nós toda a saúde necessária para a gente viver bem. O que nós precisamos é cultivar essa saúde também.